Já estamos ao vivo. Eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. Hoje eu faço uma live muito especial aqui sobre um tema estratégico, importantíssimo, eu diria até que dramático para o Brasil, né, que é um dos países que tem um problema muito grave de segurança pública. Nosso tema, Polícia Cidadã e as Cidades. Afinal, a gente tem eleição municipal esse ano, e a questão da segurança pública, apesar de não ser uma missão constitucional, uma obrigação das prefeituras, as pessoas vivem nas cidades e elas cobram isso dos candidatos, cobram soluções, respostas dos candidatos. E, inclusive, algumas cidades já têm algumas propostas e soluções para isso. Eu estou aqui na companhia do deputado Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro. Boa noite, Chico. Boa noite, Miguel, Everton, Alexandre. Muito bom esse papo. Eu vou aprender mais do que falar, porque os dois são especialistas no tema. Eu vou aqui, acho, só estimular e quando for o caso, falar da minha experiência pessoal na minha cidade, onde moro, que é Niterói, que tem um excelente trabalho feito nessa área na cidade. Muita coisa positiva que eu vou citar aqui. Muito bem. Quero apresentar aqui o Everton Gomes, nosso companheiro do Rio de Janeiro. O Everton é um dos principais quadros do PDT do Rio de Janeiro. É um cara que trabalha muito, conheço ele. Ele é pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro, uma figura brilhante, um cérebro brilhante. Ele, além disso, ele é policial civil, né? Ele conhece muito a realidade da polícia, da segurança pública. Bem-vindo, Everton. Boa noite aí, obrigado, Miguel, pelas palavras carinhosas. Boa noite, meu querido deputado Chico D'Angelo. Também boa noite aqui, meu colega de profissão e também de bancada hoje aqui comigo, o Alexandre. É sempre um prazer muito grande, Miguel, poder falar um pouquinho aí de temas relevantes para a sociedade, especialmente aqui no teu canal, que é um canal que permite, de forma muito democrática, a expressão plural, né, o pensamento muitas vezes divergente sobre diversos temas. Então, tenho certeza que hoje aqui a gente vai ter aqui um bate-papo que vai poder aí, de alguma forma, contribuir aí para a gente pensar esse tema tão instigante, que é a questão da segurança pública, e num formato, né, que todos nós almejamos, que é a construção de uma polícia cidadã. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Everton. E, por fim, temos aqui a companhia do nosso grande Alexandre Gonçalves, um velho camarada do Cafezinho, está sempre em nossas lives. O Alexandre Gonçalves é policial rodoviário federal, dirigente sindical, pastor, né? E um grande influencer aí nas redes sociais, no Twitter, sobretudo, um trabalhista e uma figura excepcional. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite. Muito bom estar na companhia aqui do deputado Chico D'Angelo, pessoa muito querida, muito simpática. Meu colega de profissão também, o Everton, policial civil no Rio de Janeiro, que não é fácil. Já trabalhei no Rio de Janeiro, lá na Ponte Rio-Niterói, na Baixada. Não é fácil, né? E a gente poder ter uma conversa muito boa, num tema importantíssimo, já que, infelizmente, a nossa categoria caiu praticamente toda no colo do Bolsonaro. E a gente vai ter que, de alguma forma, reverter isso. Muito obrigado, Miguel. Muito bem. Então, vamos começar os trabalhos. Eu vou fazer uma provocação aqui para o Everton. Vou começar com o Everton. Everton, eu vou aproveitar o gancho do Alexandre, que falou sobre essa realidade, né, que todo mundo conhece. Quer dizer, eu quero até que você confirme isso para a gente. É verdade que os policiais, no seu caso, você é um policial civil, que os policiais civis, a maioria deles votou em Bolsonaro, são favoráveis a Bolsonaro? E por que isso, Everton? E qual a razão disso? E qual é a maneira de a gente tirar esses policiais da esfera do Bolsonaro e trazer para o campo progressista? Vamos lá.
Obrigado pela pergunta, Miguel. E eu penso que quando a gente fala da questão da segurança pública, eu vou pedir licença para fazer uma introdução para chegar na tua resposta específica. Quando a gente fala da segurança pública, no Brasil é recorrente um certo pacto que acontece entre a direita e a esquerda. Eu costumo chamar de pacto nefasto entre a direita e a esquerda quando o assunto é segurança pública. E por que eu falo desse pacto? Porque, de um lado, nós temos setores conservadores, setores da direita brasileira, que insistem na defesa da manutenção do atual modelo de segurança pública, que, para eles, de alguma forma, serve como um modelo, que, inclusive, lhes mantém ali um certo nível de garantias de privilégios, não toca nas estruturas do ponto de vista da segurança, que pode atingir a esses setores. Por outro lado, a esquerda brasileira, ela também faz parte desse pacto, compreendendo e falando do fenômeno da criminalidade, da insegurança pública, sempre como se ele fosse um produto de uma mera construção social. Muitas vezes, alguns dizem que a questão da criminalidade é uma mera questão produto da pobreza. Ao meu ver, os dois lados estão errados com relação a isso. Para mim, nós não podemos continuar insistindo numa fórmula de segurança pública que nos últimos anos se mostrou ineficaz. Basta que a gente olhe para as grandes cidades brasileiras, né, as famílias de uma forma geral, a sociedade, ela segue aprisionada nas suas casas com medo, muitas vezes, de ir para as ruas, porque ela padece aí da falta de segurança. E, por outro lado, também não me parece que a esquerda certa, a esquerda fala muito isso, porque ela tem dificuldade de mergulhar no assunto de segurança pública, porque ela se aprisionou nos fantasmas das perseguições que ela sofreu ao longo do regime iniciado a partir do golpe civil-militar de 64. Então, ela não mergulha no tema de segurança. E ela coloca tudo no balaio da questão social. E aí ela abre mão de fazer um debate mais propositivo sobre a segurança pública, né? Então, de um lado e de outro, existem fetiches sobre a segurança que não entregam aquilo que a gente almeja, que é uma segurança pública de qualidade que garanta paz na sociedade, que garanta paz, né, o direito de ir e vir para todos nós, lembrando sempre que a segurança pública ela é direito de todos, né, e ela afeta a todos, afeta os mais pobres, afeta a classe média, afeta os mais ricos. Então a gente precisa construir um novo caminho, compreendendo que, em alguns momentos, nós vamos ter que assimilar uma perspectiva mais humanizada. Não se pode falar de segurança pública violando direitos, né? Não se pode falar, não se pode permitir, e a Constituição está aí como marco definidor do que pode e o que não pode, e não se pode falar também, e algumas vezes também a gente tem que compreender, e a esquerda principalmente, que por algumas vezes o Estado, através de seus agentes, é legítimo para utilizar mecanismos de força para garantir segurança pública. Para finalizar, não me parece que segurança pública seja problema de cheque, né? Um monte de político que a gente viu sendo preso aí não está com problema no banco e se tornou bandido, se tornou ladrão, porque está com problema na conta bancária, né? E não me parece também que muitas pessoas que foram para a segurança e que são pobres, de alguma forma, tenham feito isso, muitas vezes, somente pelo fato de serem pobres. Senão, daqui a pouco, a direita brasileira vai sugerir que a gente jogue a bomba sobre os pobres, porque acabando com os pobres, a gente resolveria definitivamente o problema da segurança. Nós precisamos sair dessa esparrela. E, infelizmente, os governos do campo progressista no Brasil, nesse último ciclo, foram incapazes de enfrentar o problema da criminalidade e da segurança. Isso permitiu um avanço do discurso conservador, servindo, né, de plataforma para o bolsonarismo. O Bolsonaro ele nadou muito nesse fenômeno que a esquerda não conseguiu discutir, não conseguiu trazer inovações. A esquerda inovou em uma série de áreas, mas no ponto de vista da segurança pública ela não conseguiu inovar. Sempre muito aprisionada nesses fetiches que ela vem defendendo ano após ano e que não consegue de forma alguma se distanciar. Nós precisamos, ao meu ver, para combater o avanço do campo conservador, do bolsonarismo,
mostrar para os trabalhadores da segurança que é possível fazer uma segurança pública de forma a atender a sociedade e compreendendo esses personagens como trabalhadores que são. Nós precisamos mostrar que, por exemplo, o Bolsonaro agora acabou de apresentar aí um projeto, né, projeto PLC 173 de 2020, que, por exemplo, vai afetar profundamente a estrutura de trabalho dos policiais no Brasil todo, congelando triênios, né, impedindo aumentos, impedindo os abonos, né, uma série. O Bolsonaro não pensou duas vezes de enfiar a categoria policial na questão da reforma da Previdência. Então a gente tem que mostrar que esse discurso que ele já fazia, né, de segurança pública de uma forma geral é falso e que também ele não está preocupado com os agentes que estão fazendo a segurança pública na ponta, que era sempre um discurso muito corriqueiro que eu costumava assistir. Os policiais retraídos, com certo ressentimento, né, por um afastamento da esquerda brasileira, eles acabavam buscando no Bolsonaro alguém que fizesse para eles um discurso de reconhecimento, né, um discurso muitas vezes que dava ouvidos, né, permitia uma expressão maior dessa categoria de homens e de mulheres que colocam a vida em risco todos os dias nas ruas para proteger a sociedade. O grande caminho hoje é construir um discurso realista de segurança pública e trazer esses homens e mulheres mostrando para eles que é possível, dentro da esquerda brasileira, criar projetos, programas que respeitem esses profissionais como profissionais que eles são. Acho que esse é um dos caminhos para a gente poder começar a pensar essa questão que é a segurança pública. Obrigado, Everton. Alexandre, eu queria saber a sua opinião sobre isso que o Everton falou, né? Essa dificuldade da esquerda lidar com o problema da segurança pública e que, segundo o Everton, foi uma das causas que empurraram a classe policial para o Bolsonaro. O que você acha? Bom, antes eu queria felicitar todos os policiais rodoviários federais pelo nosso dia. Hoje é dia do policial rodoviário federal. Nós parabéns. Estamos num momento bastante difícil. Obrigado. Nós estamos num momento bastante difícil. Hoje faleceu um colega nosso, vítima de Covid. E esse aqui no nosso estado é o segundo que falece, né? E a gente está passando um momento muito difícil com relação à pandemia, porque a polícia não para, as abordagens não param, a gente continua trabalhando e a gente se expõe muito, né, principalmente nas rodovias, porque assim, as pessoas que estão na rodovia estão rodando em tudo qualquer lugar e a gente acaba entrando em ambientes que podem realmente nos contaminar, né? Mas sobre a questão aí que o Everton colocou, é exatamente isso. O que ocorre é que, por muito tempo, a visão da esquerda foi essa, de colocar apenas uma causa do problema como a causa, né, que é a desigualdade social. A gente sabe, é claro, que com a desigualdade social enorme que o nosso país tem, totalmente claro que vai haver bastante criminalidade, roubos, porém, o problema, esse é um problema, né, mas não é o todo. O todo de respeito realmente a como se encara a segurança pública. Vou dar um exemplo aqui para ver como as coisas não mudaram. Nós passamos, eu estou no meu segundo mandato como dirigente sindical. A gente passou por um momento muito difícil em 2014, 2013, 2014, quando nós estávamos pedindo uma coisa que até na época alguns deputados achavam estranho, que eles perguntavam: vocês não querem salário? Falou: não, a gente está aqui lutando para que a gente tenha um plano de carreira. Era isso que a gente estava querendo fazer, era uma lei orgânica. E nessa lei orgânica a gente estava lutando bastante pelo ciclo completo. Era uma briga muito grande, porque a gente começou a fazer o termo circunstanciado, que é o mais simples que há, em 2006, em Santa Catarina. Então, nós fomos a primeira instituição a fazer isso. E foi meio que entubado, né? Porque a gente fazia... Oi? Eu esqueço para você, quando falar em ciclo completo e falar... Explicar, beleza. Você não ser técnico, que as pessoas não sabem o que é.
Tá, o termo circunstanciado é o que se faz um termo de compromisso para as pessoas que cometem crimes de menor potencial ofensivo. Então, ao invés da gente pegar e ter que levar ele a ser preso, ele assina um termo, a gente libera ele, e aí então ele comparece no dia e hora marcado no juiz, e aí ele então se resolve por lá. Ou seja, uma maneira excelente de você diminuir bastante aí o encarceramento. E o ciclo completo é a mesma polícia que faz o flagrante, que prende, ela também vai investigar, fazer o relatório e oferecer ao MP para que esse ofereça a denúncia. Então, basicamente é isso. E a nossa briga era essa. E aí, então, na época, o governo foi duro, e disse que não ia conversar. Né? Na época, o ministro era o José Eduardo Cardoso. E aí foi o primeiro movimento de paralisação da Polícia Rodoviária Federal em toda a sua história, foi num governo de esquerda. Olha que loucura! E a gente não estava brigando por salário, a gente não estava. E aí o que aconteceu? Foi colocada uma multa para o sistema sindical e foram abertos procedimentos administrativos para todos os policiais. Eu mesmo respondi procedimento administrativo e nós não fizemos greve, não foi parar, porque a gente sabe que a polícia não pode parar. O que a gente fez? A gente alterou a nossa forma de trabalho. Nós começamos, então, a fazer um trabalho mais intensivo. Começamos a fiscalizar de maneira criteriosa as cargas. Isso foi feito na Ponte de Niterói, foi feito na Dutra, foi feito em todo o país. A gente fazia operações de fiscalização de carga. O governo, então, começou a perseguir o sistema sindical e impôs multa de R$500 mil dia aos sindicatos se ele alterasse qualquer rotina, ou cooperasse para alterar qualquer rotina operacional da polícia. E aí, claro, tivemos que parar, porque não tinha como a gente continuar, né? A gente teve que realmente parar, e isso causou uma revolta muito grande. Eu estou falando do meu lado, da categoria que a gente trabalha, né? Porque a gente não se viu valorizado, estamos numa luta querendo melhorar a segurança. Para que todos saibam, a Polícia Rodoviária Federal ela é a única polícia no âmbito do governo federal que é uniformizada, ostensiva e civil. Nós somos civis. Então, nós nos colocávamos como modelo de polícia para os estados, inclusive para a polícia militar, para que houvesse uma clareza. A gente explicava isso, a gente fez diversas conversas, audiências. Nós temos uma frente parlamentar no Congresso, que é uma das maiores, que é a Frente Parlamentar em Defesa da PRF, e muita conversa, muito convencimento, e no final tivemos essa grande dificuldade do governo de entender o nosso lado. E aí, então, isso cooperou, isso não foi o único motivo, mas cooperou para que realmente, nas últimas eleições, na nossa categoria, por exemplo, posso dizer aí que 90% votou no Bolsonaro, né? Eu entendo uma parte desse voto, tá? Eu entendo, consigo compreender, não concordo, mas compreendo as razões, né? E depois da reforma da Previdência, aí esse índice que era de 90% aí, já baixou, tá? E vamos botar uns 70% aí, porque depois da reforma, o pessoal viu que o discurso do Bolsonaro era de brincadeirinha. Ele só estava querendo usar a polícia para se eleger. Porque chegou na reforma, tá aí o Everton que pode confirmar, nós policiais civis entramos na vala comum. Tá? Nós temos colega que está em tratamento, que a gente já teve que correr atrás porque tentou se matar, outro já se matou ano passado, porque faltava. Tem colega que faltava 15 dias, 20 dias para aposentar e vai ter que trabalhar 6, 7 anos. Pessoas que já estão sem condições de trabalhar. Tudo por causa da reforma da Previdência que privilegiou os militares e deixou os civis na vala comum. Então, esse primeiro susto eles já levaram. E o segundo é esse do Guedes, que já no nosso caso já estão congelados o nosso salário, a gente não vai ter aumento. Tivemos diminuição de salário porque a alíquota da Previdência nossa, que era 11% sobre o bruto, subiu para 16%.
Então, os últimos 5% de aumento, que foi a última parcela de 4% que a Dilma deu, que foi o último aumento, foram 4 parcelas de 5%, a gente perdeu já na alíquota da Previdência. Então, o pessoal está começando a abrir o olho para ver que não dá para esperar nada desse governo. Mas, até o momento da eleição, né, o apoio sempre foi muito amplo. Muito bem. Chico, daqui a pouco eu passo a palavra para você. Eu primeiro vou perguntar, vou entrar no tema de polícia cidadã, aí eu peço para o Everton passar direto a palavra para você, tá? Para você falar de cidade. Everton, vamos entrar no tema aqui da live, né? Polícia cidadã. A gente até andou conversando um dia desse sobre o Coronel Cerqueira, que foi o primeiro comandante da polícia negro, foi o primeiro comandante nomeado por Brizola, Leonel Brizola. Eu acabei lendo bastante sobre ele, eu fiquei muito impressionado pela história dele, pelo que ele significou para o debate sobre segurança pública no Brasil. E você também é um estudioso desses temas. E eu queria que você falasse para a gente quais são as suas ideias sobre o papel das cidades, né, das prefeituras e, por consequência, dos vereadores, né, que vão propor as leis para as cidades, na segurança pública da cidade e o que é a polícia cidadã. Então, Miguel, muito bem lembrado, Coronel Nazaré Cerqueira, ele sem dúvida, ele é aí, acredito eu, o maior ícone quando a gente fala de polícia cidadã nesse país, né? Mais uma vez, o governador Leonel Brizola, na década de 80 ainda, ele de forma muito, muito corajosa, ele trouxe o Coronel Nazaré Cerqueira. O coronel foi o primeiro negro a comandar uma polícia nesse país, e o Coronel Nazaré Cerqueira, ele deu início a uma série de ações que construíam um modo de operação da polícia, que era um modo de operação de uma polícia que respeitava direitos. Quando a gente fala de polícia cidadã, eu acho que o grande paradigma a gente tem que sair da lógica de uma polícia somente repressiva, né, de uma polícia que vai atuar para oprimir de alguma forma, mesmo que sejam os ilícitos, né, uma polícia que vai atuar de forma repressiva meramente, e a gente tem que trabalhar na perspectiva de uma polícia que vai ser garantidora de direitos, né, que vai garantir a liberdade, que vai garantir a vida, né? Eu costumo dizer, Miguel, que eu não entrei na polícia para matar ou para prender ninguém. Eu entrei na polícia para garantir a liberdade das pessoas. Eu vejo muito mais beleza numa profissão que você é um garantidor das liberdades. Eu acho que o policial, de uma forma geral, ele tem essa perspectiva. Então, a polícia cidadã é uma polícia humanizada. Infelizmente, no trato constitucional, o artigo que fala sobre a segurança pública, ele deixou meio que relegado a um segundo plano o papel dos municípios. E eu acredito que o município pode fazer muita coisa. E aí, não querendo insistir na provocação, mas eu não tenho como não deixar de fazer, eu vejo gente na esquerda que, quando fala desse tema, município, eles levantam a bola e dizem, não, porque o município pode colaborar na segurança pública iluminando bem a rua. E aí parece que a gente vai resolver o problema da segurança pública colocando lâmpada em poste de luz. E, assim, pessoas muito reconhecidas dentro da esquerda, o que mostra como a esquerda tem dificuldade para lidar com esse tema, né? A segurança pública, eu defendo o mesmo modelo que o Alexandre falou. Eu sou um defensor do ciclo único, né, do ciclo completo, do ingresso único na carreira, né? A Polícia Rodoviária Federal, ela é um exemplo daquilo que existe mais moderno em termos de polícia no mundo, comparado com as outras organizações da segurança pública no Brasil, né? Com a Polícia Civil, inclusive com a Polícia Federal, com a Polícia Militar. Muita gente fala da questão da militarização, do fim da PM, né? Como se acabar com a PM num estalo de dedos fosse resolver o problema da segurança. É uma outra grande mentira, né? A gente tem que, sim, numa sociedade democrática, trabalhar com o marco de polícias civis, né? Nós não estamos aqui em tempo de guerra, não estamos trabalhando com a perspectiva de exército, né? Que aquele que comete crime
tem que ser punido na forma da lei, mas dentro de uma perspectiva de punição civil. Enfim, e como é que as cidades podem atuar nisso? As cidades podem atuar de várias formas. As cidades podem, por exemplo, fazer convênios com o governo do estado para garantir, por exemplo, a manutenção das delegacias nas cidades mais afastadas. As cidades podem contribuir com uma atenção um pouco maior na questão do ordenamento público, né? Lembrem, por exemplo, quando a gente trata da questão do trabalho ambulante, e eu sou um defensor e jamais vou compactuar com qualquer tipo de violência contra o trabalhador, ainda mais em meio a uma crise econômica como nós passamos, mas, por exemplo, a gente sabe que se o trabalhador na ponta estiver vendendo mercadoria roubada, ele está contribuindo para, de repente, produzir violência contra um outro trabalhador, que é o motorista do caminhão que está trazendo a carga, né? Ou outros trabalhadores como nós próprios policiais, que vamos ter que agir do ponto de vista da repressão, podendo perder a vida numa troca de tiros aí numa estrada dessas da vida, né? A cidade ela pode contribuir construindo, por exemplo, dentro da própria cidade, modelos de monitoramento por câmeras. A cidade pode contribuir construindo com a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal tem um papel muito importante nisso. A Guarda ela pode ter uma ação mais próxima da sociedade. Eu vejo o caso da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E aí é um negócio que é muito bobo, mas que pode ser muito efetivo. Hoje a gente tem uma Guarda Municipal trajada de bege, marrom. Então ela fica meio que camuflada dentro da cidade. Quando a gente olha para os modelos de policiamento do mundo inteiro, quando são policiamentos ostensivos, né, uniformizados, ostensivos, quanto mais ostensivo tiver o agente da segurança, mais você produz uma sensação de segurança. Essa ostensividade não pode ser como a Guarda do Rio de Janeiro, que o cara fica vestido ali muitas vezes como se ele fosse um operador do Batalhão de Operações Especiais, do BOP. Aliás, tem guarda que usa do lado do seu uniforme operações especiais. A Guarda do Rio está se militarizando tanto que no outro dia eu vi a formatura da primeira turma de guardas municipais num curso de paraquedismo. E eu fiquei imaginando, né, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que está agindo sempre deslocada da sua função, atuando contra o comércio ambulante, né, pegando um Hércules, né, saltando do Hércules e caindo na cabeça dos camelôs no centro da cidade do Rio de Janeiro. Porque é só isso que eu posso entender como uma motivação para a Guarda Municipal fazer um curso de paraquedismo, né, que é uma modalidade de grupos especializados dentro dos exércitos. Então não tem lógica. Então, assim, a cidade ela pode ter uma contribuição muito importante, né? Ela pode, por exemplo, eu não entendo, para que uma viatura da Guarda Municipal extremamente possante se a Guarda Municipal não persegue bandido? A Guarda Municipal podia dar uma grande contribuição, por exemplo, utilizando viaturas elétricas, né? Que é um conceito inovador. Então você aproxima, você humaniza. O guarda ele funciona para fazer a ronda escolar, né, preventiva. A gente tem experiências da Guarda Municipal que faz a Ronda Maria da Penha, né? E aí pode atender as mulheres vítimas de violência. E aí, quando eu falo tudo isso, muita gente fala assim, poxa, mas existe isso em algum lugar? E aí eu digo para você, existe. Existem várias experiências de cidades que têm avançado no tema de segurança pública e têm obtido muitos resultados. E aí, para passar aqui a palavra para o nosso deputado, Chico D'Angelo, eu quero citar, e eu sei que ele tem ali uma forte representação da sua atuação política, uma dessas cidades, sem sombra de dúvida hoje, que é referência na atuação do município na segurança pública, é a cidade de Niterói, né? E aí eu tenho orgulho, porque eu sou trabalhista, eu sou do PDT, e hoje a gente tem ali o prefeito Rodrigo Neves, que deu passos importantíssimos, né, conseguindo articular a Guarda Municipal, né, ali da cidade, com as forças da segurança pública, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar e mesmo a Polícia Federal, e a Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, ele conseguiu construir um ambiente no qual a cidade dialoga com as organizações da segurança pública, se coloca à disposição, e isso tem funcionado muito bem. Eu acho que o Chico podia, de alguma forma, já que ele tem ali uma representação importante na cidade de Niterói, talvez trazer alguns dados, um pouco mais dessa referência para a gente. Mas, assim, é muito importante que as cidades mergulhem nesse tema, Miguel. E para o futuro,
Eu sei que hoje ainda não é possível, porque a legislação ainda não permite, mas eu sou defensor de um modelo que a gente avance no futuro para um modelo de polícias municipais, como acontece em várias outras partes do mundo. Sempre dentro desse modelo que o Alexandre falou, polícias de ingresso único e de ciclo completo. Porque eu acho que esse fenômeno da insegurança, ele está ali, é na cidade que ele está acontecendo. Então, por que não a gente pensar também na construção futura de polícias municipais? Isso acontece em outros lugares do mundo, experiências muito exitosas. Então, eu acho que, como eu disse no início, não adianta a gente continuar insistindo em modelos de segurança pública que não vem dando certo. O nosso atual modelo não deu certo. Então, vamos buscar possibilidades naquilo que existe no mundo, e mesmo aqui, e a Polícia Rodoviária é um exemplo disso, de novos modelos que possam construir cada vez mais cidades mais seguras, que tenham verdadeiramente ali ferramentas para garantir mais segurança para todas as pessoas. Chico, você foi citado aí pelo Everton. Queria que você fizesse um comentário aí sobre o que ele falou. Então, primeiro, abordar a questão da grande adesão à candidatura a Bolsonaro pelos vários setores de segurança no Brasil todo, né? Eu acho que a campanha do Bolsonaro se baseou em 3 grandes eixos: a questão da segurança pública, porque existia e ainda existe, né, um sentimento, principalmente nos grandes centros, da questão da segurança como uma prioridade. Evidente que isso caiu muito por vários motivos, até a própria pandemia tem influência nas pesquisas que eu estou vendo. Outra questão dos costumes, que ele trabalhou, questões de uma maneira que aí você coloca muito bem, que a esquerda trabalhou esses temas também de forma equivocada. E a outra questão, a questão da corrupção. Esses 3 eixos foram os eixos que o Bolsonaro trabalhou e foram eixos que a esquerda não soube trabalhar. A questão da segurança, eu tenho assim, eu sou da área da saúde, sou médico, mas eu moro numa cidade, como você falou, que eu pude ver esse tema da segurança pública despencar, que era prioridade em todas as pesquisas que nos últimos anos na cidade, fruto de um trabalho que o prefeito fez com várias iniciativas. A primeira coisa, trabalhou em 4 grandes eixos. A questão, primeiro, do fortalecimento da Guarda Municipal. Dobrou o efetivo, melhorou a remuneração. Eu me lembro que a coisa de 7 anos atrás, os guardas municipais da cidade viviam cabisbaixo, tristes, enfim, com uma série de reivindicações. Fez concurso, dobrou o efetivo, melhorou a remuneração, colocou equipamentos modernos, que é importante os guardas se sentirem ferramentas, até o vestuário mesmo, uma apresentação na cidade, né? Implantou um CISP, um Centro Integrado, que é uma coisa de qualificação dos melhores do Brasil, em que lá estão a Guarda Municipal, a PM, a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O CISP lá, todas as vezes que eu vou, eu vejo todos esses juntos lá, num local super moderno, bem equipado, que é um exemplo, eu diria, e ali você tem a cidade toda monitorada, o que você falou, isso foi um dos motivos de despencar os indicadores de violência na cidade. Há vários relatos de roubo de carro, isso e aquilo, que o CISP detectou de uma maneira até preventiva, né? Uma série de iniciativas de carros que ficam passando em frente ao banco, a polícia rapidamente pôde atuar. Outra coisa, ele fez a sede da polícia, da Guarda Municipal da cidade, há muitos anos atrás, era numa salinha desconfortável, sem, o secretário não tinha a expressão. O Rodrigo fez uma sede da Guarda Municipal, que é uma sede fantástica, com um grande auditório, uma coisa ampla, que dá gosto de você ir lá ver. Então, eu estou citando
algumas coisas que fez com que a Guarda Municipal hoje ela é uma guarda cidadã, ela consegue trabalhar nas comunidades com essa visão, ela é preparada, qualificada, trabalha. Por isso, os indicadores de violência, o policiamento melhorou muito. O prefeito fez uma parceria com o Estado e com a Polícia Militar, com a crise financeira do Estado. Hoje, um número grande de policiais militares querem e vão trabalhar em Niterói, porque há uma parceria da prefeitura remunerando, dando um diferencial de salário para esse policial militar. Então, assim, há uma série de iniciativas que foram feitas, e isso aí, o morador da cidade, hoje há esse reconhecimento, a aprovação, toda pesquisa que eu vejo, a questão de segurança pública na cidade, há um reconhecimento, assim, a prefeitura atuou nessa área com muita competência. E, como você bem falou, tendo uma iniciativa muito de prevenção, né? Trabalhou muito com a lógica de prevenção. Aí, por exemplo, a questão de Escola da Paz. O prefeito recuperou todos os CIEPs da cidade, que estavam abandonados. Eram prédios praticamente demolidos. Hoje, qualquer CIEP que você vai em Niterói, você fica orgulhoso, porque quadra de esporte, uma série de coisas. E a Guarda Municipal ali treina nas comunidades as pessoas com aula em várias áreas, até na área da própria questão de segurança, na área do esporte, na área de prevenção, enfim. E o próprio CIEP é um formador, qualificador da juventude da cidade, das crianças, enfim. Então, é um leque de iniciativas que a gente, na cidade, vê assim, é possível você ter nas mãos de um prefeito trabalhar a questão da segurança pública de forma integrada, qualificada, com indicadores objetivos, reconhecendo a profissão do guarda municipal, melhorando as suas condições de trabalho, de vida e até de remuneração. E isso não é conversa da boca para fora. Se você for na minha cidade, visitar e conversar, isso vai ser por todos os... Seja a guarda da Polícia Militar, seja a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal, porque eu sou da cidade e faço parte da Frente Parlamentar em Brasília, Alexandre, da Frente Parlamentar. Aliás, a Polícia Rodoviária Federal, até por ter a ponte de Niterói, tem uma relação com a cidade muito próxima. Eu, quando fui secretário de Saúde, pude trabalhar, implantei lá na época, pela primeira vez, o SAMU, e pude ter uma parceria na ponte, né, muito estreita com a Polícia Rodoviária Federal, e pude ver a qualificação e o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no Brasil todo. Então, a experiência municipal minha é muito de quem vive e vê as coisas acontecerem de uma maneira objetivamente melhorando a vida das pessoas e qualificando o trabalhador de segurança, seja ele de que esfera for. Muito bem, Chico. Miguel, você me permite só um adendo na fala do Chico? Uma coisa também que me chamou muita atenção lá no caso de Niterói, Chico, foi também uma certa ousadia do prefeito Rodrigo Neves com relação à questão do armamento da Guarda Municipal. Hoje a gente sabe que existe uma lei geral das guardas municipais aprovada quando a gente tinha ali o PT liderando a grande coalizão de governo, que permite o armamento, permite que a guarda receba armas de fogo em cidades, salvo engano, acima de 50 mil habitantes. Isso também ainda é um grande tabu para setores da esquerda brasileira. E, nesse sentido, é um debate interessante nas cidades. Por quê? Porque quando a gente tem a Guarda Municipal atuando fora daquilo que ela deveria estar atuando, né, que basicamente seria ali o controle, a defesa do patrimônio público, né, a alocação da guarda nos grandes eixos de deslocamento de pessoas, por exemplo, Niterói, Guarda Municipal certamente ali na saída das barcas, né, próximo das universidades, alguns eixos ali perto das praias. Então, assim, se você tem a guarda nos locais que ela deveria estar atuando, eu não vejo nenhum tipo de problema, por exemplo, do guarda estar armado, com arma de fogo. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, você dá uma arma de fogo para o guarda e aí coloca o guarda para fazer repressão
ao trabalhador ambulante. E aí isso aí gera um processo de temeridade, porque certamente vai acabar numa grande tragédia, infelizmente vitimando aí guarda de um lado, camelô do outro, certamente, né? Então, esse também é um debate que a gente precisa fazer se a gente quiser avançar para um modelo mais robusto de segurança dos municípios, né? Esse debate hoje, ele é um debate que a esquerda ainda fica meio aprisionada, com medo. E o Rodrigo buscou uma solução que eu achei muito interessante. E aí as prefeituras de esquerda, elas têm que ter capacidade de dialogar com a sua população. O que o Rodrigo fez? Ele apresentou ali o projeto e submeteu ao debate público fazendo um plebiscito, né? E a população, num determinado momento, decidiu que não era a oportunidade para você permitir que a guarda usasse arma de fogo, né? E não há nada mais legítimo do que o povo decidir seus próprios caminhos. Então, eu acredito que esse é um debate também, uma forma interessante da gente aproximar a sociedade do debate da segurança pública, né? Trazendo a sociedade para interagir e atuar junto com a prefeitura, né, com a cidade, né, discutindo os rumos da segurança pública que a gente quer. E uma outra coisa que também a cidade de Niterói faz, Chico, que eu acho interessantíssimo, você falou dos CIEPs, eu tenho a felicidade de ter feito um Ocupe CIEP no CIEP Esther Botelho, que é o 446, ali no Cantagalo, né? Fiz uma ocupação cultural lá daquele CIEP. E o CIEP parecia, Miguel e Alexandre, parecia que tinham jogado uma bomba dentro do CIEP, o CIEP estava todo destruído. E a prefeitura de Niterói foi lá e reformou tudo. Hoje é uma outra coisa, né? É um CIEP, de fato, né? Mas por que eu falo dessa questão do CIEP? Porque, nesse sentido, a Prefeitura de Niterói bebe em algumas experiências internacionais interessantes, como, por exemplo, eu vi na Costa Rica. Eu estive na Costa Rica, e lá eles têm um vice-ministério da paz. Eles não têm um Ministério da Segurança Pública. E aí eu perguntava lá para os meus amigos na Costa Rica, mas vice-ministério da paz, o que vocês fazem? E aí eles diziam o seguinte, olha, a gente mapeou a faixa etária com a maior vulnerabilidade social, que no geral acaba transitando para o crime. Eles lá eles chamam de maras e pandilhas, né? Seriam gangues, né? Seriam quadrilhas urbanas. E nessa faixa específica, a gente cria uma série de políticas de proteção social, especialmente utilizando a educação, o esporte e a cultura como elementos para reivindicar a energia dessa juventude e não permitir que esses jovens deem um passo para a criminalidade. E isso impactou muito lá na Costa Rica. Eu sei que isso também impactou muito, por exemplo, na cidade de Juárez, no México, que é uma cidade que o México tentou militarizar a segurança pública e foi um grande desastre, né? O exército mexicano acabou capturado pelas quadrilhas do tráfico de drogas, né? Mas, por exemplo, essa cidade que é Juárez, que foi muito impactada durante um bom tempo ali pela política neoliberal, pelo NAFTA, o acordo do NAFTA, vem utilizando também essa estratégia que Niterói utiliza, né? Que eles mapearam a faixa etária mais vulnerável e começaram a trazer esses jovens para uma política para próximo do Estado, apresentando opções de educação, cidadania, cultura, esporte, enfim. Eu finalizo isso dizendo o seguinte: a segurança, Miguel, ele é um processo que a gente precisa estabelecer claramente metas de curto, médio e longo prazo. E essas metas, elas têm que estar trabalhando de forma interligada. Senão a gente estabelece uma meta de longo prazo, não apresenta o curto prazo, a sociedade se desespera, começa aquela gritaria e a gente destrói todo um programa. Por isso que o modelo hoje que Niterói, que o Chico muito bem colocou aqui, vem trabalhando, me agrada muito. Porque de tudo que eu tenho visto no Brasil hoje, certamente é uma das cidades que mais tem conseguido reduzir o fenômeno da violência, trabalhando dessa forma integrada com metas de curto, médio e longo prazo, e integrando os diversos atores da segurança. Desculpa aí a intervenção. Não, obrigado pela intervenção, é muito boa. Pessoal, são 8h20, né? E eu vou fazer eu sei que o papo está muito bom, a audiência, inclusive a audiência é recorde aqui no cafezinho, dessas lives, né? Só que não quero fazer uma live de 2 horas, vamos fazer uma live de 1 hora, tá bom. Então vamos fazer as falas finais, né?
e a gente encerra a live. Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão da esquerda com a segurança pública. O Everton, ele mencionou o fato da esquerda estar aprisionada ainda pela narrativa ligada à ditadura militar. Eu acrescentaria, Everton, ela também está aprisionada com os fantasmas do autoritarismo, da União Soviética, do comunismo totalitário, né? Porque no passado a esquerda de fato tem esses fantasmas que até hoje ela tenta se libertar. Mas no passado a esquerda ela não era conhecida por ser leniente com a segurança pública. Um assaltante da União Soviética, né? O cara ia para a Sibéria, sabe-se lá se voltava. Na China, vai ser pego assaltando na China. Cuba também. Então, inclusive, mas só que a esquerda democrática do Ocidente, quando ela tenta se desvincular dessa tradição autoritária, ela acaba indo radicalmente para o outro lado, né? De não conseguir, não ter mais uma narrativa para jogar duro contra a criminalidade, porque ela fica sempre com medo de ser confundida com o autoritarismo. Só esse comentário que eu queria fazer. Eu vou passar a palavra para o Alexandre, eu queria saber se ele... O que ele acha dessa minha ideia? Não, eu queria só colocar porque aí eu já entro no que ocorreu a nível federal, no nosso caso. Veja, nós temos hoje o mesmo pessoal que estava com o comando da polícia na época do governo Lula, Dilma, é o mesmo que está hoje no governo Bolsonaro. É o mesmo. Os mesmos que estão lá hoje dirigindo a nossa corporação são os que estavam lá. Por quê? Porque a polícia, durante esses governos, ela foi entregue para outros partidos. Quando o PT assumiu, ele entregou... A PRF, por exemplo, basicamente ela era um protetorado do PMDB. Então, o PMDB que indicava os cargos grandes aqui. Era assim que funcionava. E aí o que aconteceu? Entregou a segurança pública, que é a área importantíssima, terceirizou ela. E aí o que ocorreu? Nós que sempre brigamos para poder ser esse modelo que poderia puxar as outras polícias, tivemos um revés com a criação da Guarda Nacional, da Força Nacional, que a gente chama de Farsa Nacional, que é o oposto de tudo aquilo que a gente crê e propõe sobre segurança pública. Porque você pega a gente das polícias militares do Brasil inteiro, junta e cria, então, uma guarda militar, que não tem nada a ver com o modelo de humanizar a polícia dentro do que a esquerda acredita, que é a proteção dos direitos humanos. E aí o que ocorreu nesse momento? Nós tivemos, e aí assim, para a gente retornar ao assunto da humanização, né, de uma polícia cidadã, você tem alguns eixos que a polícia precisa ter. Ela precisa ter carreira, ela precisa ter remuneração, condições de trabalho e precisa haver interferência ou uma intervenção na formação da polícia. Se um governo que se diz democrático, que se diz voltado ao direito das pessoas, não intervir na formação das polícias, nós vamos cada vez mais nos guiar a um modelo de polícia que está cada vez mais longe de ser uma polícia cidadã. Então tem que haver intervenção nos modelos de formação. E aí, no nosso caso, a gente, através de muita força no governo Bolsonaro, conseguimos, no último curso de formação, ter aulas de sindicalismo. Vou repetir. No governo Bolsonaro, nós conseguimos, pela primeira vez, no curso de formação da PRF, esse último curso agora, aula de sindicalismo, mostrar que o policial é um trabalhador. Olha o tempo que a gente perdeu. Se nós tivéssemos feito isso há 14 anos atrás, formando os policiais, formando os militares, né, intervindo na formação, discutindo o artigo da segurança pública na Constituição, nós teríamos mudado muito isso. Então, hoje,
o caminho para que uma polícia seja cidadã é a carreira, que seja uma carreira única. Por quê? Porque quando tem lá um agente da Polícia Civil da Federal ou um soldado, e ele está ali sob o assédio moral de um delegado ou de um coronel, ele vai fazer o mesmo com a pessoa que vai lá ser atendido por ele. Ele vai tratar como recruta. O cara que ele encontra na rua, o drogado, o bandido, ele vai tratar como recruta, porque ele é tratado assim também. Isso não justifica, mas explica bastante a questão da remuneração, que melhorou bastante, a gente comparar o que aconteceu, o que era antes para o hoje, de maneira geral, né, houve algum tipo de melhora. Condições de trabalho, a gente tem uma portaria interministerial que obriga o policial a ter 3 meios de uso progressivo da força. Ele é obrigado a ter. Antes da arma de fogo, ele tem que ter 3 meios de uso progressivo da força. E durante todo o tempo, esses 14 anos, nós não tivemos. E aí, desculpa, eu estou fazendo propaganda aí do atual governo, mas eu sou obrigado a falar. Nós temos taser, bastão retrátil para cada policial e um spray de pimenta, que é os 3 meios de uso progressivo da força não letal ou menos letal. Então, isso coopera, e treinamento e tudo isso coopera para que a polícia seja cidadã. Então, sem carreira, sem investimento, sem intervenção na formação dos policiais, não tem como haver um modelo de polícia cidadã. Tem que haver mesmo. E eu digo assim, olha, os cursos de formação policial, a maioria deles, há uma luta muito grande para que eles sejam militarizados, para que tenha lá a Ordem Unida, que tem aquele monte de coisa, né? E que trate as pessoas como fossem realmente, humilhem, né, o policial que está ali se formando. Isso é uma questão que vai ter que ser muito discutida. E se um governo popular assumir esse país, eu vou dizer, não pode deixar a segurança pública na mão de outros. Tem que o governo assumir, tem que pegar isso aqui, é estratégico, nós temos que assumir. E tem que olhar bem o pessoal que cooperou para que a polícia estivesse no momento em que está e fazer uma renovação nos quadros. Falar, não, tem que ser gente de confiança, porque a polícia ela é uma instituição de Estado, mas isso na questão do seu procedimento normal, mas os objetivos que a polícia tem que atingir devem ser objetivos de governo. O governo tem que traçar o objetivo e dizer, queremos que a polícia haja assim, e a polícia tem que agir assim, porque a polícia é o órgão que tem o uso exclusivo da força. Então, ela tem que ser comandada, tem que haver comando, e um comando que seja realmente com os objetivos populares. Se não houver isso, gente, nós vamos continuar como está, vai ter rebelião, vai ter um monte de coisas que podem acontecer, né, principalmente no meio da Força Nacional, que ficou aparelhada aí durante muito tempo, mesmo nos governos de esquerda, e agora está com tudo aí para poder ser uma força de coação do governo contra qualquer tipo de atitude que algum governador possa querer fazer contra o governo federal. Muito bem. Chico, considerações finais? Então, Miguel, agradecer muito ao Alexandre, ao Everton. Esse é um ano de eleição, né? Eleição municipal, né? Como foi bem falado aqui pelo Everton, às vezes a esquerda trabalha o tema com muita dificuldade, né? Ou com uma visão só sob o ponto de vista social, mas as coisas têm que ser trabalhadas em todas as dimensões, na dimensão da segurança, na dimensão social, na dimensão da defesa das corporações mesmo, no sentido de valorizar. E há exemplos no Brasil, alguns, a minha cidade é Niterói, que trabalhou esse tema bem trabalhado, e isso tem reflexo na vida das pessoas. O Rio de Janeiro, eu acho que é o exemplo contrário. É um péssimo exemplo. O Everton é
é um pré-candidato a vereador, qualificadíssimo e com experiência no tema. A Marta, a pré-candidata a prefeita do PDT, tem uma larga experiência também, é delegada, foi delegada de polícia, fez um belíssimo trabalho no Rio de Janeiro, né, no Estado. Então, eu acho que o PDT tem a experiência no governo Brizola, que pôde se trabalhar a questão da segurança, respeitando a cidadania. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de ter uma discussão. Tem exemplo de Niterói, que é uma prefeitura do PDT, enfim, e dizer que esse tipo de debate, mesmo para mim, que não sou um estudioso do tema, mas eu fiquei muito satisfeito, aprendi muito aqui com o Everton e com o Alexandre, e é um orgulho ter quadros com a qualificação de vocês, com conhecimento e com a experiência no tema que vocês têm. Dizer que a gente viu recentemente aí comportamento de um guarda municipal lá em Santos que orgulha a gente. O guarda foi agredido verbalmente por um desembargador, carteirada, e o guarda se comportou de uma maneira exemplar, com cidadania, mostrando assim, esse é o papel de um guarda. Ele estava pedindo que o cidadão usasse a máscara, que é uma coisa que todos nós sabemos que é uma das ferramentas para salvar a vida, né? Então, é muito bom a gente debater esse tema até num momento como esse da pandemia do coronavírus. Muito bem. Obrigado, Chico. Everton, suas palavras finais, você encerra a nossa live, então pode falar o que você quiser, depois a gente se despede do público. Pode falar. Beleza, Miguel. Primeiro, parabenizar aqui as intervenções e agradecer a oportunidade de bater esse papo, tanto com o deputado Chico D'Angelo, que é um dos deputados que abrilhantam a bancada do PDT no Congresso Nacional. Aliás, parabéns, deputado. A gente falou de segurança aqui, e eu sei e bebo na cartilha do brizolismo que, dentro das maiores metas de uma sociedade para garantir, de fato, paz social, a gente tem que defender a educação pública de qualidade e integral. E ontem a nossa bancada ela foi muito honrosa no debate sobre a questão do Fundeb. Então, parabéns lá pela atuação de vocês e pela sua atuação de uma forma geral no Congresso. Também agradecer aqui ao Alexandre, a oportunidade de bater esse papo. O Alexandre, eu sigo ele aí no Twitter, nas redes sociais, ele sempre tem intervenções muito bem posicionadas. Então, também é um orgulho ter o Alexandre hoje aqui, representando também comigo, com o Chico, a turma boa. Aliás, um abraço para a nossa turma boa aí, né, Alexandre? E, Miguel, falar aqui para finalizar, cara, o deputado Chico também falou da nossa pré-candidata, Marta Rocha, delegada Marta Rocha. Eu tenho muita satisfação, Chico. Eu, convidado pela própria delegada Marta Rocha, eu coordenei, né, a construção do programa de segurança o pré-projeto de segurança pública que ela vai apresentar aqui para a cidade do Rio de Janeiro. E na condução desse debate, né, que é um primeiro esboço que a gente vai apresentar e que a deputada vai, inclusive, levar para outros espaços para poder construir, trazer mais referências, certamente a gente tentou pensar na construção de um modelo de segurança pública que seja, de fato, um modelo que atenda à sociedade, né, e que seja um modelo cidadão, né? O resgate daquela polícia de proximidade, da polícia comunitária, das experiências que o coronel Nazaré Cerqueira já defendia lá atrás, um reposicionamento da Guarda Municipal, garantindo que ela atue verdadeiramente dentro daquilo que a legislação brasileira determina que ela faça, e que não seja uma mera tropa de ocupação ou de repressão aos trabalhadores ambulantes da cidade do Rio de Janeiro, né? Compreendendo que ela pode cumprir um papel humanizado ao se aproximar de forma preventiva das crianças, impedindo que as crianças entrem aí no flagelo da questão das drogas, ou atuando também ali mais próximo às mulheres, né, em casos de violência contra a mulher. E a gente, hoje aqui, a deputada Marta Rocha, ela é uma das grandes especialistas, se não a maior especialista nesse tema, né? Ela tem uma larga experiência no combate à violência contra a mulher, pensando verdadeiramente como é que a cidade vai poder contribuir com esse tema. Eu tenho certeza
que no nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento, que a gente vem defendendo, tem espaço, né? Tem espaço para que a gente discuta esse tema e que a gente faça a tradução desse tema para projetos municipais de desenvolvimento, né? E nesses projetos municipais de desenvolvimento que a gente possa perceber a questão da segurança pública como hoje uma das principais demandas da sociedade. E eu aqui, como morador do Rio de Janeiro, vejo a segurança nesse prisma. Aqui no Rio de Janeiro, continua sendo ainda, na cidade do Rio de Janeiro, uma das principais questões que afligem a sociedade, assim como também a questão da saúde. Portanto, tanto no Projeto Nacional de Desenvolvimento que nós defendemos, como nos projetos municipais de desenvolvimento, é importante que a gente dê atenção devida para esse tema. Porque, mais uma vez, eu não canso de falar, a segurança pública é um tema, quando não funciona, que atinge a todos, que atinge ao pobre, que mora na periferia, na favela, atinge a classe média e atinge também as classes mais ricas, os setores mais abastados da sociedade. A gente quer construir cada vez mais cidades melhores, inclusivas, inovadoras, humanas e, por que não dizer também, a gente quer construir cidades cada vez mais seguras. Para isso, eu tenho certeza que nós, do PDT, estamos mergulhados também nesse tema, pensando aí de forma muito inovadora como contribuir com a segurança pública em todo o Brasil. Muito obrigado aí, Miguel, pela oportunidade de participar com você aqui hoje e com os companheiros da live.